Vamos lá, meu amigo nerd, porque a coisa está acabando aqui. São 3 leis de Kepler, essa é a terceira, então a gente vai fechar. Vocês lembram qual é a primeira? Espero que sim, porque você acabou de ver, né? É a lei do quê? É a lei das órbitas. É simplesmente dizer que as órbitas têm formato elíptico. Kepler descobriu isso. Segunda lei, qual é a mesma, hein? Segunda lei é a lei das áreas. A área varrida pelo planeta é proporcional ao tempo. Qual é a consequência disso? Que a velocidade do planeta é variável, a velocidade máxima é no periélio, a velocidade mínima é no afélio, e a gente fechou a primeira e a segunda lei. Vamos para a terceira. A terceira lei é a lei dos períodos. E quando você bate o olho nela, ela parece mega complicada. E de fato ela é meio chatinha. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que se você pegar o período e colocar o quadrado e dividir isso pelo raio médio ao cubo, você vai achar uma constante. E nesse momento você está dizendo... Oi? É, exatamente. Se você pegar o período ao quadrado e dividir pelo raio médio ao cubo, isso é uma constante. Mas eu preciso explicar isso melhor. Gente, primeira coisa, o que é período? Período é o tempo que demora para completar uma volta. Qual é o período da Terra para dar uma volta em torno do Sol? Poxa, 1 ano. Em 1 ano a Terra dá uma volta em torno do Sol. Qual é o período da Lua para dar uma volta em torno da Terra? 28 dias. Em 28 dias tem 4 fases da Lua, né? Cada fase dura 1 semana, 28 dias. Em 28 dias a Lua dá uma volta em torno da Terra. Então, período é o tempo para dar uma volta completa. Então, o que é o período lá desse corpinho aqui verde? É o tempo para dar uma volta completa. O que é o período do planetinha amarelo, ou do satélite amarelo em torno de um planeta? Imagina que são 2 satélites em torno de um planeta. O que é o período? É o tempo para dar uma volta completa. Se eu pego o período e boto ao quadrado, foi? Divido pelo raio médio ao cubo, caraca, para. Se fosse um círculo, o círculo tem raio, não é isso? Então você pega aqui um centro, desenha um círculo, não está muito bem no centro aqui, bota o centro aqui. O círculo tem um raio, não é isso? Está claro o que é um raio. Mas você concorda que isso aqui é uma elipse? Elipse não tem raio. Se eu pegar a distância aqui, pegar a distância ali, pegar a distância ali, vai dar diferente. Mas eu posso fazer uma média. Eu posso pegar 100 distâncias e fazer uma média. Essa vai ser a distância média ou raio médio. Entendeu o que eu estou fazendo? Pega o satélite verdinho em torno do planeta, pega a distância aqui, pega a distância ali, pega a distância lá, pega a distância longe, pega a distância aqui e faz uma distância média, ou um raio médio. E aí você pode fazer isso vai ser dado, você não vai ter que pegar 100 e fazer média, relaxa. Isso vai ser dado. Caraca, eu vou ter que pegar 100 distâncias e fazer média? Não. Isso vai ser dado para você, o raio médio, ou a distância média. Se você pegar esse raio médio ou distância média e colocar o cubo, você tem um número. E olha que maneiro, ou olha que sinistro, ou olha que viagem. Se você pegar o período e colocar o quadrado, tempo que demora para dar uma volta, bota ao quadrado. Divide isso pelo raio médio ao cubo, isso vai dar uma constante. Caracas! Isso vai dar sempre igual, sempre que você pegar corpos rodando ao redor do mesmo corpo. De novo, corpo A está rodando ao redor desse planeta. É um satélite ao redor do planeta. Corpo B, tem planetas que tem mais de um satélite ao redor, não é isso? A Terra só tem um, que é a Lua. Mas tem outros corpos que tem vários satélites ao redor. Então você pega o corpo A, rodando um satélite ao redor desse planeta. Pega um corpo B, é um satélite ao redor desse planeta. Se você pega 2 corpos rodando ao redor do mesmo, você pega o período ao quadrado, divide o raio ao cubo do primeiro. Pega o período ao quadrado, divide pelo raio ao cubo do segundo, isso é uma constante. Isso significa que vai dar sempre igual. Vamos fazer isso? Presta atenção, deixa eu só apagar isso aqui para fazer essa conta. Presta atenção. Olha só, a gente vai pegar aqui, ó, período ao quadrado sobre o cubo do raio médio, de um e do outro. Então vamos nessa. Período ao quadrado do satélite A sobre o raio médio do satélite A ao cubo. Isso é uma constante, então isso é igual ao período ao quadrado do satélite B sobre o raio médio do satélite B ao cubo. Entenderam o que eu estou querendo dizer com isso é uma constante? Período ao quadrado sobre o raio médio ao cubo de A, período ao quadrado sobre o raio médio ao cubo de B, se é constante, é porque eles são iguais. E eu vou fazer comparações. Se aqui o período vale 1 ano, e aqui o período vale 2 anos, e aqui o raio médio vale 3,5 unidades, qual é o raio médio do outro? Essas questões são sempre questões de comparações. Quando eu começar a fazer os exercícios,
vocês vão ver que eu estou comparando um satélite com outro, comparando um planeta com outro. E eu vou ter que lembrar, não tem jeito, de novo, pela milésima vez, para você que assiste muitas aulas minhas, se você está estudando para o Enem, você já percebeu que não é esse o foco do teu estudo. O Enem não costuma cobrar esse tipo de equação. E se cobrar, ele vai dar a equação. O Enem não vai esperar que você saiba isso de cor. O Enem vai dizer, sabendo que o período ao quadrado sobre o raio ao cubo é uma constante, ele vai dizer. Aí ele vai falar, faça a comparação. Pô, Enem adora comparações, né? Enem adora botar uma tabela para comparar coisas. Ou então dá a equação, ele vai dar a equação. O Enem não vai esperar que você saiba isso de cabeça, ele vai te dizer isso. E vai pedir para você colocar numa tabela, comparar uma tabela ou comparar um corpo com outro. Quando eu começar a resolver exercícios, você vai entender perfeitamente isso. E a ideia de que isso serve, a terceira lei, para fazer comparações. O período ao quadrado sobre o raio médio ao cubo do A é igual ao período ao quadrado sobre o raio médio ao cubo do B. Ao comparar uma coisa com a outra, ao fazer uma tabela, isso pode assim aparecer no Enem.